Olá, turma! Estamos aqui hoje para mais uma aula sobre geometria e vamos começar a falar hoje especificamente sobre as circunferências. E o que é uma circunferência? Eu trouxe aqui alguns exemplos de circunferência. Por exemplo, um pneu de bicicleta, uma roda, é uma circunferência. Aqui é uma circunferência bem interessante. Nós temos aqui os raios da roda. E em matemática, o raio é a distância do centro da circunferência até a sua extremidade. A circunferência seria essa extremidade. Nós temos aqui uma roda. Também trouxe aqui uma borracha de vedação de panela de pressão. Um exemplo de uma circunferência. Então esse arco é a circunferência. Existe aqui um ponto que é o centro e a circunferência. Um outro modelo que não é uma circunferência, é um círculo, mas podemos dizer que a borda é uma circunferência. O círculo são todos os pontos internos até esta borda. E a circunferência seria só a borda da forma de pizza. É um exemplo de uma circunferência. Todas elas são circunferências, de tamanhos diferentes. E circunferência, eu poderia dizer que todas elas são semelhantes. Essa borracha aqui na forma circular é semelhante à forma de pizza, tem o mesmo formato, as mesmas proporções, que também é semelhante à roda da bicicleta, ou simplesmente somente ao pneu. São semelhantes, elas têm o mesmo formato. E toda circunferência tem algumas partes que são importantes. Eu poderia dizer que uma circunferência ela é formada a partir de um centro. Eu preciso de um centro para determinar a circunferência. Esse centro eu vou chamar de centro O. Além do centro, nós temos o raio, que eu vou chamar de R. O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Além do raio, nós temos o diâmetro, que eu vou chamar de D. O diâmetro nada mais é do que 2 vezes a medida do raio. É o dobro do raio. Além disso, nós também temos o comprimento da circunferência. O que é o comprimento de uma circunferência que eu vou chamar pela letra C maiúscula? É a distância é o comprimento total, seria o perímetro dela, ou seja, qual é o comprimento da circunferência. Se eu mensurar a circunferência, no caso essa forma de pizza, ela vai ter um comprimento de 110,1 centímetros. Um comprimento de 110,1. Se eu pegar essa roda de bicicleta e for medir essa roda, ou seja, o comprimento dessa roda, o quanto que ela vai medir, ou seja, ao girar uma volta completa, quanto que ela vai medir ao girar uma volta completa, ela vai medir 228,5 centímetros. Ou seja, uma volta inteira vai andar 2 metros, 28 centímetros e 5 milímetros. Mas o que tem a ver isso com circunferências, com o que nós estamos falando? Todas elas são semelhantes. Se eu pegar o comprimento C e dividir pelo diâmetro D, ou simplesmente dividir por 2 vezes a medida do raio, que vai ficar melhor, nós vamos encontrar um valor único. Por exemplo, eu vou construir aqui no nosso quadro uma circunferência de raio 10. Eu já medi aqui anteriormente, então eu vou ter o centro, que é a origem ali, o centro, e vou construir uma circunferência de raio 10. O raio da circunferência é 10.
ela tem um raio de 10 centímetros. Ou seja, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência vai medir 10 centímetros. O raio vale 10 centímetros. Então, uma circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes a um ponto chamado centro, localizado sobre um mesmo plano. Todos os pontos que estão a uma mesma distância do centro fazem parte da circunferência. O diâmetro nada mais é do que o dobro do raio. É um segmento de reta que passa pelo centro, tocando a circunferência em 2 pontos. Esse seria o diâmetro. Então aqui eu teria o... Pelô não quer escrever. Nós teríamos aqui o diâmetro. Nada mais é do que 2 vezes a medida do raio. Então, em qualquer circunferência, se eu pegar o comprimento e dividir por 2 vezes o raio, eu vou achar o mesmo valor, uma mesma razão. Por exemplo, nesse desenho que eu fiz aqui no quadro, que o raio é 10 centímetros, eu já tinha feito e medido anteriormente, o seu comprimento mede 62,8. E o raio mede 10, 2 vezes 10. Se eu pegar 62,8 e dividir por 20, eu acho 3,14. No caso da forma de pizza, essa forma tem um raio de 17,5. O raio, ou seja, do centro até a extremidade, 17,5. Se eu pegar essa forma, eu já medi ela anteriormente, ela mede de comprimento 110,1. Dividir por 2 vezes 17,5, 110,1 dividido por 35, eu vou achar aproximadamente 3,14 também. Tem outras casas decimais. Se eu pegar o pneu da bicicleta, medir a distância do centro até a extremidade do pneu. Do centro à extremidade. Esse é o raio. Essa roda é um aro 29. O comprimento de uma volta completa é 228,5. O raio do centro à extremidade do pneu mede 36,3. 2 vezes 36,3. 228,5 dividido por 72,6 vai dar aproximadamente 3,14. Estou aproximando com 2 casas decimais sempre. Ou seja, em qualquer circunferência, seja pequena, média ou grande, quando eu divido o comprimento por 2 vezes a medida do raio, sempre vou achar esse número 3,14. Esse número é o tão famoso número π, número grego. Uma letra grega, essa letra representa π. E o π, em matemática, ele é aproximadamente 3,14. Não existe um número exato, esse número é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais. E para que serve isso? Para calcularmos medidas, comprimentos de circunferência, quando conhecemos o raio. Ou calcularmos o raio de uma circunferência, quando conheço o comprimento. Então vamos supor, se eu tenho uma circunferência cujo raio é igual a 5 centímetros, qual a medida do seu comprimento? O que eu poderia fazer? Utilizar uma fórmula para resolver. Mas essa fórmula, a gente pode melhorar um pouco essa fórmula. Eu posso dizer aqui, através de uma regra de 3, o comprimento sobre 2 vezes o raio é igual a π.
Se nós multiplicarmos ali de forma cruzada, produto dos extremos igual ao produto dos meios, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Eu tenho aqui uma fórmula do comprimento. Fórmula do comprimento da circunferência. Então vamos supor, se eu tenho aqui uma circunferência de raio igual a 5 centímetros e quero achar o comprimento, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os dados que eu tenho na fórmula. O comprimento será igual a 2 vezes π vezes o raio. O comprimento é 2 vezes π vezes o raio, que é 5. Sendo que eu conheço o valor de π. Então, o comprimento 2 vezes 5, 10 vezes π. π é 3,14. O comprimento é 10 vezes 3,14. Portanto, o comprimento 31,4 centímetros. Determinamos o comprimento da circunferência a partir do raio. Também o contrário pode ser feito. Vamos supor que eu conhecesse o comprimento. O comprimento é igual a 31,4 e quisesse encontrar o raio. Eu conheço o comprimento de uma circunferência, mas não sei o raio. Quero descobrir quanto é. Utilizo a mesma fórmula. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, 31,4 é 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5. 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 5, ou 2 vezes 5, 10. Vezes 3,14, não tenho aqui o raio, né? Confundindo. Eu não tenho o raio. 2 vezes 3,14, 6,28. 31,4 é igual a 6,28 vezes o raio. Então, o raio será 31,4 dividido por 6,28. Resolvendo essa divisão, 31,4 dividido por 6,28 vai dar 5 centímetros. Encontramos o raio. Mas vamos supor que eu quisesse, além do raio, quisesse saber quanto é o diâmetro. Nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro, 2 vezes 5, o diâmetro mede 10 centímetros. Ou seja, se eu tiver um dado sobre a circunferência, seja ele o comprimento, o raio ou o diâmetro, é possível encontrar os demais. Então, comprimento de uma circunferência, nós o encontramos através da fórmula comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Essa fórmula precisa ser lembrada. C é igual a 2 vezes π vezes r. A famosa fórmula do comprimento da circunferência, 2πr. 2 vezes π vezes r. Ok? Então esta é a nossa aula sobre comprimento de circunferência. Até a próxima!